E vamos falar agora, Paula, a respeito de um outro tema, também trazido por você. O governador Rafael Fonteles defende a ampliação de fundo para estados, de 40 bilhões para 75 bilhões, Paula. Joelson, esse Fundo de Desenvolvimento Regional é um dos pontos que tem sido tratados na reforma tributária e é um dos protagonistas quando se trata nos assuntos que estão sendo de interesse dos governadores. Eu até acredito que parte desse acirramento de ânimos veio por conta dessas novas divisões que estão sendo analisadas na reforma tributária. Esse fundo, que conforme foi aprovado na Câmara, tem um teto de 40 milhões. Os governadores, principalmente do Norte e Nordeste, que serão os principais beneficiados com esse recurso, defendem uma ampliação para que ele chegue a um teto de 75 bilhões até o ano de 2026 e já com os critérios de rateio, ou seja, a divisão para onde vai cada recurso, já previstos no texto da reforma tributária através de uma medida provisória. Vamos acompanhar o que disse o governador sobre o tema, a Paula Sampaio. Nós defendemos 3 pontos, basicamente, eu até coloquei nas minhas redes sociais, assim que foi aprovado na Câmara, que é o ponto do Conselho Federativo. Entendemos que os estados têm que ter o mesmo peso na composição desse Conselho, como é o Senado Federal, que é a casa da nossa federação, então tem que seguir esse mesmo modelo. O valor do Fundo de Desenvolvimento Regional, defendemos, junto inclusive ao ministro Haddad, que ele seja ampliado de 40 para 75, é claro que é uma escadinha que vai crescendo a partir de 2026, até chegar a 75 bilhões, é o que nós defendemos. E o critério de rateio deste fundo tem que estar na emenda constitucional, a nosso ver, beneficiando, claro, as regiões menos desenvolvidas, porque o Fundo de Desenvolvimento Regional é para diminuir as desigualdades regionais, que é um princípio constitucional. Então, obviamente, que regiões menos desenvolvidas têm que receber mais e o critério, a meu ver, deve ser o inverso da renda per capita. Bom, os estados de sul e sudeste do Brasil, Sávia, defendem que esse conselho ele deve ser proporcional à quantidade de pessoas que habitam em cada um dos estados. Portanto, não haveria essa possibilidade. Já o governador defende que a participação seja cada estado um voto. O governador chegou a ter uma agenda em Brasília na quinta para sexta-feira, para tratar de assuntos federativos. O fato deve gerar ainda muitos debates, se não forem tão quentes, mas certamente vão gerar aí mesmo em Brasília, sabe? Essa semana começa oficialmente a tramitação da reforma tributária no Senado. Os estados, eles têm peso equivalente, então deve ser uma discussão em que eles terão mais voz. É importante a gente lembrar que na reta final da tramitação da reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados, atendendo a um pedido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi colocada ali uma mudança a respeito da composição desse Conselho Federativo, dando um pouco mais de voz aos estados do Sul e Sudeste. E é justamente essa mudança que os estados do Nordeste e do Norte eles querem que seja voltado atrás no Senado. E tem chances reais disso acontecer. O senador Eduardo Braga é o relator da reforma tributária, deve ouvir os governadores nessa mudança. E, na verdade, a gente está observando agora uma disputa de forças para saber quem vai ter vez e quem vai ter voz. E isso é decisivo para os próximos 4 ou 8 anos de todos esses governadores que foram reeleitos e reeleitos nessa última eleição. E isso é que vai ditar como é que eles vão ter aí um futuro mais tranquilo ou mais turbulento, porque é justamente através desses repasses de impostos federais que muitos estados mantêm aí as suas receitas em dia. Elivaldo Barbosa, essas discussões, a gente fala assim, uma conquista, a reforma tributária tramitar há 35 anos, debatida, mas veja que muitas pontas ainda estão soltas, né? Muitas questões ainda estão sendo resolvidas, muitas coisas podem ou não entrar no projeto que se transformará em lei logo. E haverá muito debate ainda para nós. É verdade. A Paula me disse também, ela que cobriu esse evento importante realizado pela OAB aqui em Teresina, que tratou exatamente de pontos que serão motivos de debates nessa fase da tramitação da reforma no Senado Federal, que vai modificar a reforma aprovada na Câmara e, portanto, essa matéria retornará à Câmara. Está exatamente o papel desse conselho, né? O Conselho Federativo, porque esse conselho é que vai fazer a divisão da arrecadação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir exatamente o ICMS e o ISS, dentro daquela história do Imposto sobre o Valor Agregado
com a cobrança no destino. Então, os estados, a preocupação do governador Rafael Fonteles é exatamente essa. Bom, se for nesse critério aí da composição, os estados menores vão ter prejuízos, porque vai ter pouca voz no conselho e poderão, isso aí poderá afetar o Pacto Federativo, que é uma bandeira aí que está muito próxima, muito defendida pelos estados e municípios para uma divisão que não haja prejuízo nem para os estados mais carentes e nem também sacrifique os estados com a potencial econômico maior. Mas esse debate promete bastante. No Senado, as modificações serão feitas e vamos depois aguardar como será a reação na Câmara Federal no retorno dessa matéria. Há também resistências por parte do agronegócio com relação ao papel que os estados terão em taxação e formação de fundos com taxação do setor. Ou seja, como você disse, Joelson, há muitos nós que precisam ser desatados ainda na tramitação da reforma tributária no Congresso. Paula. Eu entrevistava, inclusive, advogados ligados ao agro, inclusive, e a avaliação deles é que há questões da reforma tributária que ainda deixam portas abertas. E, segundo eles, essas portas abertas que preocupam principalmente o setor privado. Agora, sobre a questão do Pacto Federativo, os estados do Sul e Sudeste defendem principalmente que seja levada em conta a proporção da população, porque é mais ou menos igual a disputa dentro do PT, né? Vamos seguir as regras que eu faço. Então, estados do Sul e Sudeste que têm um maior número populacional defendem que o critério seja essa quantidade da população de cada estado. E já os governadores do Norte e do Nordeste defendem mais a teoria que seja feito como no Senado. Cada estado tem 3 senadores, então o mesmo peso federativo. A gente acredita que ainda haverá muitas reuniões em Brasília até esse consenso, que esse consenso seja alcançado de fato. Muito bem.